palestra hoje é como viver a sabedoria. Eu vou abordá-la aí em torno de 45 minutos, 50, por aí. E depois abrimos para perguntas. E perguntas vamos levar para o final, então quem quiser fazer alguma pergunta, tome nota, e aí depois esclarecendo aquilo que não ficou ainda muito claro. Como viver a sabedoria? É um tema interessante, mas pode ser que alguém já deva estar se perguntando como viver a sabedoria se não somos sábios. Eu não sou sábio. E por uma lógica muito simples, acredito que vocês também não devem ser. Qual é a lógica simples? Como eu não sou, se vocês fossem, não viriam aqui, porque um sábio não ia querer ouvir um não sábio falar. Se vieram, é porque devem estar mais ou menos no mesmo barco meu. Ou seja, não temos, devemos ter um grau de sabedoria, mas na verdade não somos sábios. Então, como vamos viver a sabedoria se não somos sábios? Isso é uma dialética que nós vamos desenvolver ao longo do curso. Primeiro temos que saber o que é a sabedoria. Porque se eu não sei o que é a sabedoria, como eu vou saber se estou vivendo ou se não estou vivendo a sabedoria? É como as pessoas, às vezes, querem ser justas. Se eu fizesse aqui um levantamento de quem quer ser justo, eu creio que todo mundo ia levantar a mão. Mas se eu perguntasse o que é justiça, porque se eu quero ser justo, eu tenho que saber o que é justiça para saber se eu estou sendo ou não. E essa foi a grande pergunta que Sócrates fazia, e que acabaram na Grécia elegendo Sócrates, ele mesmo se auto-elegeu. Evidentemente que depois o oráculo de Delfos também elegeu ele como o homem mais sábio da Grécia. Porque ele falava que só sabia uma coisa, e que os gregos não sabiam nada. Então, como ele sabia um e ele não sabia nada, ele sabia mais do que todo mundo. Qual é a coisa que ele sabia que ninguém sabia? Porque ele saía perguntando sobre a justiça, e a pessoa respondia, justiça é tal coisa. Aí ele, com a dialética bem clara dele, explicava para a pessoa por que não era aquilo. Passava para o seguinte, e perguntava o que é a justiça, a pessoa respondia, e ele falava, não é isso. Então, depois que ele perguntou a todos os gregos, e todos responderam, e ninguém sabia, ele chegou à conclusão que todo mundo pensava que sabia, mas não sabia. E que ele, pelo menos, sabia que não sabia. Então ele era o mais sábio, porque sabia uma coisa, e os demais não sabia nada. Então, em relação a nada e ele sabia mais do que todo mundo. Um pouco também nós temos com relação a quase todos os conceitos que nós usamos. E um deles, que nós vamos hoje estar trabalhando bastante, é sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? Como viver a sabedoria? Como procurar e viver e poder viver a sabedoria? Uma coisa muito interessante, que já daria para a gente poder fazer uma reflexão, é que a sabedoria, pelo menos para a maioria das pessoas, é um bem desejável. E como eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar por vocês, né? Porque se estão aqui, é porque querem saber como viver a sabedoria. Então é um bem desejável para todos nós que estamos aqui. Se é um bem desejável, como eu vou desejar uma coisa que eu não sei o que é? Então, em algum grau devemos saber, só que talvez não saibamos expressar. E se eu não sei exatamente o que é, corre o risco de, mesmo querendo esse bem, eu desviar um pouco e viver o oposto da sabedoria. E por isso que talvez a gente não cresça tanto enquanto a sabedoria. Se a gente conseguir esclarecer bem, então, esse ponto de saber exatamente o que é a sabedoria, como vivê-la, a sabedoria, podemos buscar de coração, não só com boas intenções, mas com precisão, com mais eficácia a sabedoria. Já falava que a busca da sabedoria era uma coisa natural no ser humano. Eu mesmo tive uma experiência quando eu era jovem que me marcou muito, porque ficou na minha memória, umas coisas dessas que ficam. Ainda estava no início da juventude, estava com 14 anos, muitos anos atrás, né? E nessas rodas de brincadeira que os jovens fazem, que faz aquela disputa para poder marcar pontos, depois sair um vencedor, tinha lá um jogo de dialética. Eu sei que numa das etapas do jogo se perguntava, a gente tinha que imaginar, estávamos diante de um gênio da lâmpada,
que a gente, se esfregasse a lâmpada, ia sair o gênio, e nós teríamos o direito de fazer uma única pergunta. Na verdade, um único desejo. E eu sei que pontuava, não me lembro bem todo o jogo, mas eu sei que pontuava aquele jovem cujo desejo fosse, digamos assim, mais sábio, ou seja, fosse realmente trouxesse mais benefício. Evidentemente que naquela época, no interior, não tinha televisão, não tinha nada. Nós começamos a ver os jovens que estavam ali, tinham necessidades básicas, então a necessidade da gente era que tenha saúde a vida toda, que tenha dinheiro à vontade, era essa a necessidade. Mas ali tinha um jovem, que hoje já está também mais velho do que eu, e que ele respondeu, ele perguntou, ele queria saber, ele queria como bem que fosse a sabedoria. E todo mundo tinha que defender, porque o seu bem era melhor do que o do outro. E a defesa dele era que se ele tivesse a sabedoria, ele tinha todas as outras coisas. Porque se ele tinha sabedoria, poderia ganhar dinheiro. Se ele tinha sabedoria, poderia conquistar uma mulher bonita e rica, segundo ele. Se ele tinha sabedoria, ele poderia lidar com a saúde dele. E ele tinha um bem que ninguém podia tirar dele. Porque aonde ele fosse, a sabedoria é com ele. E que até na hora dele morrer, ele teria sabedoria para enfrentar a morte. Então, que a sabedoria era o bem que dava para ele a possibilidade de ter todos os outros. E esse negócio ficou na minha cabeça. E é interessante. E foi a partir desse exemplo que, depois, quando eu encontrei Nova Acrópole, fui vendo a filosofia, eu vi que aí estava fundamentado, que já falava, que todos nós trazemos essa necessidade de controlar todas as coisas, de quando a gente atua em relação a qualquer coisa, saber como dominá-la, saber como conquistá-la, saber como relacionar com isso. E aí vem um elemento muito interessante, que é o conceito natural, porque a filosofia ela não fundamenta em livros, a filosofia ela fundamenta no senso comum. A filosofia é algo que já está dentro da gente. Qual que é o senso natural? Se vocês podem ver que toda vez que vocês usam essa palavra, usa assim, que implica no domínio de todas as coisas relativas a um contexto. Quando nós falamos de sabedoria, nós queremos que todo o contexto de vida, por isso que eu costumo representá-lo também, copiando uma tradição, né? É quatro eixos e mais um eixo horizontal ou vertical. Ou seja, não é sábio uma pessoa que sabe só uma coisinha. É sábio uma pessoa que sabe relacionar todas as coisas da vida. Então a sabedoria já começa agora para a gente a despontar um elemento dela pelo menos. Vocês já viram que, por exemplo, quando a gente fala assim, essa pessoa do campo é sábia. Por que você fala que essa pessoa do campo é sábia? Porque se você for lá no campo, na fazenda onde ela mora, ela sabe mexer com todas as coisas. Ela sabe do gado, ela sabe do pasto, ela sabe relacionar todas as coisas. Ela relaciona com perfeição todas as coisas dentro do contexto de vida dela. Porque às vezes o que acontece? Às vezes nós crescemos muito só numa perna e na outra não. Então falta sabedoria. Teríamos que crescer nas proporções justas em todas as pernas. Por exemplo, imagina que nós sabemos tudo sobre o ponto de vista da física. Tudo. Mas na hora de lidar com a vida, nós não sabemos relacionar com o nosso filho, com a nossa esposa, e não sabemos relacionar com a parte econômica da vida. Vamos sofrer igual, porque a vida requer um equilíbrio perfeito entre todas as pontas. Então nós não teríamos felicidade. E a sabedoria ela caminha paralelo com a felicidade. Significa todos os fatores da vida equilibrados. Não basta saber uma coisa, tem que saber a relação de todas as coisas que me cabe viver e de forma equilibrada. Isso vocês podem ver que é quando a gente usa a palavra sabedoria. Às vezes o pessoal fala assim, os índios têm muita sabedoria. Por que fala isso? Porque no contexto onde eles vivem, eles têm todas as coisas perfeitamente relacionadas. E não é uma relação somente lógica, uma relação também de afinidade, de plenitude. Eu me lembro de um fazendeiro que eu me visitei também, isso já foi mais ou menos recente, uns 10 anos atrás. Fui numa fazenda e cheguei, e tinha um fazendeiro uma fazenda pequena, que ele vivia ali, ele cultivava terra, ele plantava,
ele vendia as coisas dele, mas de uma forma muito natural, não era um mercenário, assim, em termos de exploração da terra. E quando eu cheguei, estava na época de dar mangas, eu fui lá no quintal dele, que ele fazia questão que a gente pegasse a manga, e vi que tinha muitas mangas maduras no pé e caindo. Aí comecei a pegar uma manga, outra, ele falou para mim que era o maior prazer dele deixar a gente pegar as mangas e participar daquilo lá com ele. Depois ele falou assim, esses dias eu fiquei triste, porque meu irmão, eu tinha um irmão fazendeiro muito rico, veio aqui e começou a me tratar como se eu fosse um preguiçoso, porque ele achava que eu tinha que apanhar todas as mangas maduras e levar para vender na cidade, porque eu estava perdendo manga. E eu não tinha entendido nada que ele estava falando, que eu estava querendo entender, mas não estava entendendo. Tive que ter a humildade de falar para ele, eu estou achando que eu concordo com o seu irmão, né? Por que você não pega as mangas e deixa elas caindo no pé e às vezes até apodrecendo no pé? Aí ele olhou para mim com uma cara de surpresa, que pensou que eu não fosse tão ignorante quanto o irmão dele, e falou para mim assim, sabe por quê? Porque os pássaros chegam aqui perto da casa por causa das frutas. E sem as frutas os pássaros não cantam. E as saracuras de manhã, elas vêm comer aqui debaixo da minha mangueira. Então eu fico lá no meu quarto e vejo as saracuras, a cutia. Era toda uma vida que não era só a vida da fazenda, era uma vida que ele participava, que era dele a vida. E que ele era um componente ativo daquela vida, ele era comprometido com aquela vida. Isso é sabedoria. Você pode ver que relaciona não somente logicamente as coisas, mas relaciona afetivamente as coisas. Isso é uma integração completa com a vida. Isso é um grau de sabedoria. Então, quando nós falamos de sabedoria, temos que ter essa relação de plenitude, onde não tem nada, onde está tudo integrado e altamente comprometido uns com os outros. Um processo vital onde uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Daí falamos, então, esse senhor tem um grau de sabedoria, nesse ambiente onde ele maneja. Agora vocês podem ver que às vezes na sociedade que nós vivemos, existem pessoas que sobre uma determinada área têm muito conhecimento. Às vezes, por exemplo, conhece muito de medicina, mas vai lidar com a vida econômica é um fracasso, então deve todo mundo, dá o calote em todo mundo, tem problema no banco, é processado todo dia e acaba não tendo um grau de felicidade. Por quê? Porque não sabe lidar com um dos componentes da vida. Às vezes tem muitas coisas, mas também lida muito mal com a saúde, não sabe medir, não sabe exercitar, não sabe alimentar adequadamente, tem uma péssima saúde, enfim, falta um grau de sabedoria. Então a sabedoria implica na relação de todos os fatores físicos, os fatores econômicos, sociais, os fatores emocionais, os fatores intelectuais e os fatores espirituais. A relação perfeita dessas coisas, ou pelo menos no grau de vida que cada um vive. Ou seja, nós não somos sábios, mas temos que, naquilo que compete viver, ter um grau de sabedoria. Desse exemplo que eu falava então desse jovem que já com 14 anos queria ser sábio, sem saber exatamente muito o que era sabedoria, e essa percepção de que é uma solução para todos os problemas, nos já dá um panorama do que nós vamos estar falando sobre a sabedoria. E agora, um exercíciozinho a mais para a gente poder falar quando é que nós falamos que uma pessoa sabe alguma coisa. Qual é o senso comum? Por exemplo, quando é que eu falo que o mecânico sabe sobre o automóvel? Quando você pergunta para ele o que é cada peça, ele sabe responder o que é cada um. E sabe relacionar as peças e montar o carro e fazer ele andar. Quando é que um médico sabe sobre medicina? Quando ele conhece bem o funcionamento do organismo e garante que o funcionamento do organismo vai trabalhar harmonicamente, em perfeita harmonia. Então, saber, no nosso entendimento, vocês podem ver, implica em saber relacionar corretamente as coisas. Pegar coisas que estão separadas, reunir e relacionar corretamente as coisas. Quando as pessoas sabem fazer isso, a gente fala, eles se sabem fazer isso. Quando é que uma pessoa sabe escrever? Quando ele sabe pegar a caneta e expressar uma palavra, ele sabe escrever. Ele sabe relacionar corretamente com as coisas. Ele sabe expressar uma realidade. Sabe reunir as coisas. Isso é saber. Isso é a capacidade de reunir uma determinada coisa.
Quando é que uma pessoa, por exemplo, sabe sobre música? Quando ele sabe reunir as notas musicais. Ele sabe juntar as notas musicais. Então ele sabe sobre notas musicais. Então a sabedoria nós relacionamos com o quê? Com reunião das coisas, com juntar as coisas. E no momento que nós reunimos as coisas, a gente reúne sob dois pontos de vista. Nós reunimos logicamente ou reunimos por harmonia. Por exemplo, essa cadeira foi colocada nessa mesa por um fator lógico, porque quando eu coloco essa cadeira com essa mesa, eu gero uma escrivania. Olha que gesto interessante, eu tinha duas coisas, uma cadeira e uma mesa. Reuni, agora eu tenho quantas coisas? Uma escrivania. De duas, eu fiz uma. Essa foi lógica, para sentar, tem uma utilidade. As relações são sempre lógicas? Não. Às vezes elas são só por beleza. Olha esse vaso, que lógica que vocês estão vendo nesse negócio? Um negócio pequeno, grande, uns altos, outros baixos, não tem lógica. Então, foi reunido por quê? Por um fator de harmonia. Essa combinação harmônica. Agora imagina se vocês levam um carro no mecânico, além deles reunirem o carro de uma forma, além dele fazer um carro, por exemplo, que funciona, ainda faz um carro belo. Você acha ele mais sábio ou menos sábio? Se ele conseguir reunir beleza com utilidade. Aí você fala, esse é sábio mesmo. Além de fazer perfeito, além de ser super útil, além de ser funcional, é belo. Então essa capacidade de reunir as coisas, nós fazemos de duas maneiras diferentes. Logicamente, como fazemos com o carro, e harmonicamente, por exemplo, quando a gente vê um pôr do sol. Você já viu que quando você olha para o pôr do sol não tem lógica nenhuma, mas está bonito, e você não tem vontade de tirar nem colocar nada, mas está tudo reunido? Você tem aquela sensação que se você tirar alguma coisa, falta. Essa capacidade de reunir as coisas, esse é o grau de sabedoria que nós temos. Então, aparece que a busca dessa união das coisas é natural no ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência a reunir. Se você coloca uma criança dentro de uma sala e coloca um monte de brinquedos, você vai ver que ela vai juntar e vai tentar compor alguma coisa com aqueles brinquedos. E você chega lá, o que é isso aqui? Ela fala para você assim, uma cozinha. Ou seja, de um monte de porcariazinha, ela reuniu e formou quantas coisas? Uma cozinha. Nós conseguimos, quando nós reunimos as coisas, fazer com que a multiplicidade participe de uma unidade, sem que a unidade perca a sua identidade. O mecânico, por exemplo, reúne a roda com o carro, forma um carro, mas a roda não deixa de ser roda. Tanto é que ele pode tirar aquela roda e colocar no eixo de uma carroça. E aquela roda, então, torna-se agora o quê? Uma carroça. Ele pode tirar aquela roda e colocar, por exemplo, para rodar uma roda d'água, para gerar energia elétrica. Aquela roda agora é uma roda d'água. Mas a roda deixa de ser roda? Não. Mas ela participa de várias realidades, de várias unidades. Ela participa do carro, ela participa da carroça, ela participa da roda d'água. Se fosse só roda isolada, sem participar de nada, continuaria sendo roda? Sim, só que perderia essa capacidade de ser útil. Mas continuaria sendo roda. Aí começa para a gente então uma tendência. Nós somos uma unidade. Teremos que nos reunir para compor um todo, sem perder a nossa identidade. Ou seja, nós temos que ser economistas, temos que ser maridos, temos que ser esposas, temos que ser estudante, temos que ser engenheiro, temos que ser advogado, temos que ser filhos, temos que ser nós mesmos isoladamente, temos que participar de todos os mistérios da vida sem perder a nossa identidade. Essa capacidade de reunir harmonicamente com todas as coisas, parece que nós estamos aí imitando essa ordem do universo. Assim como a água, que aí às vezes reúne com o riacho e forma riacho. Depois reúne com a nuvem e forma nuvem. Depois reúne com o mar e forma mar. Sem deixar de ser água. Como participar da multiplicidade sem perder a sua identidade.
Por quê? Porque quando nós não temos uma relação perfeita com as coisas, por exemplo, suponha que o mecânico coloca um peso excessivo no carro. O que vai fazer com a roda? Ela vira um arco, então já não é mais roda. Quando nós nos relacionamos mal com as coisas, aquelas coisas nos destroem. E nós deixamos de ser nós mesmos. E isso é o grande problema nosso. Quando falta sabedoria, a nossa relação com as coisas é ruim e elas podem nos destruir. Ficamos sem tempo, ficamos sem recurso, ficamos com raiva das pessoas, com ódio, ficamos bitolados, fanáticos. Por quê? Porque estamos relacionando mal com as coisas. Então está faltando o quê? Sabedoria. E às vezes não falta só sabedoria, às vezes falta um pouco de coragem. Porque quando nós começamos a relacionar com as coisas e não está dando certo, nós temos às vezes uma tendência à fuga. Qual que é a fuga? A coisa está errada. Não sou eu que busco a relação com a coisa, eu quero que a coisa mude. Então eu quero um universo perfeito, porque eu estou certo. Bom, aí está a base do fanatismo. Essa é uma das coisas, inclusive, que leva à paralisação de muitos processos. Não sei se vocês já viram os processos da Idade Média. A ciência tinha tanta convicção que a Terra era plana, que não admitia a possibilidade de ser esférica. E isso foi quase 100 anos, foi quase 300 anos. Tem muita gente que pensa que esse fanatismo era religioso. Não era só religioso, era científico também. Giordano Bruno teve uma faculdade de Londres e falou que a Terra era redonda, girava em torno de si mesma, que a Terra girava em torno do Sol, que o Sol girava em torno de outras estrelas, que toda a galáxia girava, porque tudo no mundo é esférico e gira, assim como gira a vida, assim como giram os mistérios da natureza. E aí escreveram nessa faculdade, escreveram lá assim: por aqui passou um louco, cuja cabeça girava tanto, que via o mundo todo a girar. Isso era científico na época. Por quê? Porque às vezes se desenvolve uma teoria que responde, digamos assim, que explica vários fatos. Mas tem fatos que ficam fora dessa teoria. Sabe qual é a tendência natural? Ou esse fato está errado, ou ele não existe. Eu trabalho em telecomunicações. Já trabalhei, agora eu estou aposentado. Vocês sabem que a gente pode falar aqui, uma pessoa lá na Rússia atende o telefone e fala conosco na mesma hora. Como? Eu mando um sinal para um satélite que está enxergando a minha, enxergando outro satélite, que manda um sinal para outro satélite que manda na Rússia. Aí fala na Rússia. Bom, tem equações que representam todos esses modelos e é capaz de gerar um equipamento e falar uma pessoa com a outra. Mas tem um problema. Tem pessoas que conseguem comunicar telepaticamente com uma pessoa que está na Rússia. E se você perguntar para um engenheiro de telecomunicação como isso que é feito, ele fala, impossível. Você, mas gente, tem muitos fatos que comprovam que teve comunicação. Mentira. Ou seja, se é uma coisa que a minha equação não explica, qual que é a maneira mais fácil? Não existe. Ou se não, faz igual fizeram quando Einstein falou que a luz ela tinha uma natureza de partícula também, não era só ondulatória. E como ela tinha uma natureza de partícula, se ela passasse perto de um corpo muito denso, ela ia fazer uma curva. Aí ele mostra nas equações que ela fazia. E como não conhecia o buraco negro ainda, não era visível ainda, não tinha essa tecnologia de observação tão profunda como nós temos agora, ficou todo mundo debochando para ele que luz não faz curva. E ficou isso muito tempo. Um dia conseguiram observar o buraco negro, que tem uma densidade muito grande de matéria, de energia, matéria, e tudo que passa ali é absorvido por ele, e diz que a luz passou ali e fez uma curva. Então que eles bateram na porta dele, entusiasmados, falaram, você tinha razão, a luz faz curva. Ele falou assim, mas se ela não fizesse, ela estava errada. Bom, isso mostra quando uma pessoa sabe e quando uma pessoa nega. O resto das pessoas que não acreditavam naquelas teorias, simplesmente achavam que ele estava errado, que a luz nunca fazia curva. Por quê? Porque nunca tinha sido observado. Então há uma tendência nossa, de quando acreditamos em alguma coisa, isso chama sectarismo. Todo fato que gravita em torno disso, ou está errado, ou não existe. Por exemplo, se eu tenho uma má relação com uma pessoa, ou aquela pessoa está errada, eu não tenho outra chance. Eu não posso falar que ela não existe. Então, por que você não se relacionou mal com tal pessoa? Porque ela está errada. Não, porque você se posiciona mal.
Você tem que se relacionar com todas as coisas. Porque a relação exige que nós descobrimos equações altamente complexas. Relações de tempo e de espaço. Por exemplo, nós nos relacionamos perfeitamente bem com as onças. Por quê? Porque guardamos uma distância super prudente. Mas se eu levantar aqui, se eu perguntar para vocês aqui, quem é que gostaria de ver as onças extintas? Eu duvido. Aliás, poderíamos até fazer uma campanha de proteção das onças, que todo mundo ia levantar a mão. Mas se eu perguntasse quem quer uma onça na casa dele, duvido. Porque, aliás, tem gente que tem até, então ele não sabe relacionar. Então, às vezes, as relações exigem ritmos, espaços altamente complexos, que pra gente, por comodismo, não queremos assumir. Por quê? Porque implica numa mudança da nossa equação. E nós somos, às vezes, muito rígidos. Não queremos mudar. Não, eu estou certo e o universo está errado. Então, quando nós falamos que o ser humano tem essa busca da unidade, é natural. Nós queremos ver tudo reunido. Mas, às vezes, somos muito travados. Então, quando eu falo de buscar a sabedoria, é essa capacidade de reunir as coisas, para formar da multiplicidade uma unidade. No fundo, a busca da sabedoria, a vivência da sabedoria, consiste em viver o mistério da unidade. Vocês já viram que o universo, a palavra universo vem do uno, significa todas as coisas estão perfeitamente relacionadas, e que simboliza religiosamente para a gente a Deus, o uno, e que, portanto, então a sabedoria é uma forma de viver o mistério concreto da unidade, que todas as vezes que eu estou querendo unificar toda a minha vida, eu estou querendo resolver meus problemas econômicos, eu estou querendo resolver meus problemas de tempo, eu estou querendo resolver meus problemas de espaço, eu estou querendo resolver meus problemas afetivos, eu estou querendo resolver meus problemas de crença, eu estou buscando a Deus, o uno, a união de todas as coisas. Eu estou vivendo o que a gente chama de religião oiola, quem gosta um pouco mais da tradição do Oriente. Então, a busca da sabedoria, no fundo, a vivência da sabedoria é a vivência do mistério da unidade, da reunião, das multiplicidades na unidade. Ou seja, a buscar a sabedoria é buscar a Deus. Como isso se processa? Como é que nós vamos atrás das coisas? Por que vamos querer reunir as coisas? Por que queremos a sabedoria? Porque não temos. Não temos a sabedoria, mas eu poderia querer uma coisa que eu não tenho de todo? Não, eu já tenho em algum grau, porque eu não poderia nem desejá-la. Vocês gostariam de ter, por exemplo, o satapata? Vocês desejam o satapata? Percebe que vocês não podem desejar uma coisa que já não está dentro de vocês em algum grau? Percebe? Sabe por que não gostam de satapata? Porque não existe. Mas e se nós não soubéssemos, a gente não acreditasse na sabedoria, e se já não tivesse um grau de capacidade de reunir coisas, nós nunca íamos querer reunir cada vez mais coisas. É porque já temos um grau de sabedoria que podemos buscar a sabedoria. A sabedoria se encontra com a sabedoria. Se uma pessoa identifica a água, ela não pode encontrar um ribeirão? Se ela encontra um ribeirão, ela não pode encontrar um rio? Porque só seguir o ribeirão que vai aonde? Ao rio. Se ela chega ao rio, se ela segue o caminho da água, ela não chega ao mar e vai unir todos os rios e todas as coisas? Então, se eu sei que o mistério é a unidade, então eu vou reunindo as coisas, eu encontro um ribeirão, reúno mais coisas, reúno mais coisas, a hora eu vou reunir o quê? Todas as coisas. Aí eu serei o sábio. De vivência em vivência da sabedoria, eu chego à sabedoria, à grande sabedoria, onde não terá nenhuma coisa que não esteja reunida. Todas as coisas estarão então reunidas. Por isso que a vivência da sabedoria pode nos levar à sabedoria. E o que nos impulsiona então a buscar uma coisa que nós não temos? O que nos impulsiona a nos reunirmos com as coisas? Que essa força de união. Eu não vou fazer essa palestra agora, porque vai ter uma que é só sobre como viver o amor. Mas a força da união, de unir todas as coisas, de não querer deixar nenhuma coisa fora, quer seja do campo físico,
quer seja no campo metafísico, essa necessidade de reunir todas as coisas, isso se chama amor. Essa força de união é o amor. É por isso que, quando falamos então do bem, da força de união, estamos falando do amor. E o que seria o oposto de tudo isso? Ou seja, como é que seria negar a busca da sabedoria, não querer viver a sabedoria? Que nega toda a sabedoria? A ignorância. É muito interessante porque às vezes, numa dialética, eu já vi pessoas falando assim, que a gente parte da ignorância para chegar à sabedoria. Não, quem parte da ignorância e pratica a ignorância fica cada vez mais ignorante. Quem parte da sabedoria e pratica a sabedoria fica cada vez mais sábio. Então a ignorância leva à ignorância, a água leva à água, e a sabedoria leva à sabedoria. É muito importante saber isso. Por quê? Por que nós não encontramos a sabedoria? Porque não sabemos o que é, mas porque a gente reconhecer ela, e agora é isso que eu quero que vocês entendam bem, se compreender que é a união, que é a unidade. Ah, mas e o meu chefe não dá? Tem que dar, porque senão você está negando o caminho. Mas as cobras, as baratas não dá. Dá, é só colocar cada coisa no seu lugar. Na sua casa você detetiza, na rua deixá-los à vontade. Tá certo? Cada coisa no seu lugar, essa relação perfeita com cada coisa. Isso é a sabedoria. Essa harmonia perfeita com cada coisa. Tá? Esse fazendeiro que eu vivia na casa dele, ele gostava de que a manga ficasse lá, mas ele não gostava dos ratinhos dentro da casa dele. Por quê? Porque os ratos geram peste, e peste pode destruir. E fazenda tem espaço de sobra para rato. Cada coisa no seu lugar. Dentro de casa não. Lá no pasto é o lugar deles. Então, encontrar o lugar certo de cada coisa. E essa harmonia de distâncias, de ritmos perfeitos, de tal maneira que cada coisa possa viver e deixar viver, isso é fundamental. Eu digo isso porque, às vezes, por exemplo, entre os seres humanos, há relações tão patológicas que se nascem, inclusive, entre pais e filhos, que um não vive e nem deixa o outro viver. É por isso que Freud aí desenvolveu os complexos de Édipo, os complexos paterno, materno, ou seja, são relações que tiram a independência das pessoas, ao invés de dar asas, e fazer com que as pessoas voem e vão para o mais infinito, para o mais eterno. Por quê? Porque nós temos que responder problema de tempo, problema de recursos de matéria, nós temos que responder problemas emocionais, temos que responder problemas mentais, temos que responder espirituais, temos que responder tanto verticalizar como aprofundar. Ou seja, a sabedoria exige resposta em todos os campos. Nós não podemos montar um camelo mal estruturado, que cresce só uma perna e a outra não. Então, quando nós estamos falando de equilíbrio dos fatores, é que nós estamos falando de sabedoria. Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando unidade, estamos falando de sabedoria. Bom, e o que nos evita tudo isso? A ignorância. E a vivência inconsciente da ignorância. E quando é que eu estou vivendo inconscientemente em ignorância? A sabedoria não é a reunião de todas as coisas? A ignorância é um afastamento. Por exemplo, saio do meu quarto e deixo tudo desorganizado. Aí eu não tenho um par de sapato. Eu tenho 2 pés de sapato, um em cada lado. Eu já não tenho uma gaveta com meias. Eu tenho meias espalhadas. Já não é uma unidade. As coisas não estão juntas. As coisas não formam um todo harmônico. As coisas não estão belas. As coisas começam a sujar. As coisas começam a enfeiar. Já não são músicas harmônicas. Eu já perdi o senso de beleza. São músicas reunidas de qualquer maneira. De tal maneira que qualquer pessoa pode fazer música. Porque não tem lógica nenhuma mesmo. Já não são quadros belos. Qualquer um pode pintar, porque não tem lógica mesmo. Não tem senso de proporção, não tem senso de beleza, não tem senso de utilidade, não tem nada. Então se começa a viver o caos. Começando a desorganizar os ambientes. Depois, como está tudo desorganizado mesmo, eu vou procurar um papel. Quando ele está organizado, eu gasto 1 segundo para encontrar. Quando está desorganizado, 1 hora. Depois começa a faltar o quê? Tempo. Então o tempo fica desorganizado. Vamos fazer tal coisa? Não tenho tempo. Depois a parte econômica fica caótica. Não tenho recurso. Não tem organização financeira.
No campo emocional, ao invés de ser o amor, são paixões. O amor unifica a gente com todas as coisas. As paixões nos isolam. As paixões fazem com que, ao invés de eu pensar no todo, eu penso só nas partes. Só me interessa aquele conjunto de pessoas pelas quais eu tenho alguma relação que me interessa. Então começa, ao invés de eu pensar no todo, eu penso em uma, duas, três pessoas. O oposto da paixão, na verdade, não é o oposto. O contraparte da paixão, porque tem muita gente que pensa que o amor tem uma contraparte. De um lado é o amor, do outro lado normalmente se pensa que é o ódio. Não, o amor não tem contraparte. O amor é filho de Apolo, não tem polo. Quem tem a contraparte é a paixão. O oposto da paixão é o ódio. Você pode ver que a pessoa está apaixonada, amanhã está odiando. Não sei se você já viu esse casalzinho que hoje a filha sua chega em casa e fala: pai, estou amando. Amor à primeira vista. Tudo que é à primeira vista é paixão. Por quê? Porque não tem inteligência e não foi construído através de uma vontade. Então, está apaixonado. No outro dia, não posso nem ver a cara mais. Só de ver fico enojado. Ódio. O oposto da paixão é o ódio. Então, começa a viver no campo afetivo, paixões e ódio. Como é que eu sei que é paixão? Quando eu vou me relacionar com as coisas, você lembra daquele caso que eu falei do cara que relaciona com a manga? Para quê? Para vender, para beneficiar quem? A ele. Não está pensando no todo, está pensando em quem? Nele. Paixões. Toda vez que eu me isolo, as paixões me isolam, faz com que o outro não exista, só exista eu. Então tudo que separa está no campo da ignorância. Está levando à ruptura da unidade. As paixões não levam à ruptura da unidade. Tudo que une, como o amor, reúne. Aí você fala: não, mas quando eu estou apaixonado com aquela pessoa, eu estou unido. Tá, isso aqui era para você. E se ela fazer alguma coisa que você não concorda, aí começam os atritos, aí começam os ciúmes, aí começa a inveja. E se essa pessoa quiser levantar voo e depois do seu destino, você com a sua paixão vai prendê-la. Vai matar a vida espiritual às vezes da pessoa. Não vai possibilitar a ir em direção aos sonhos. Assim como, por exemplo, às vezes quando uma mãe tem uma relação negativa com o filho quer lançar voo: não, eu estou doente, você vai me matar. Bom, aí o filho fica preso. Por quê? Porque a paixão dela é tão forte que prefere o mal do filho para que ela não sofra. Aí começa a aprender. Tudo isso que separa é produto da ignorância. E se eu trilho o caminho da ignorância, eu fico cada vez mais ignorante. Eu não sei se você já viu, quem trilha caminho de sabedoria, quando vai ficando velho, você quer falar com ele porque não sabe. Quando trilha o caminho da ignorância, quando vai ficando velho, fica mais ignorante. Aceita menos as pessoas, gosta menos das pessoas, não tolera as pessoas, não compreende os jovens, não compreende nada, porque nunca compreendeu, agora que vai compreender. Então é aquele velho que todo mundo só não coloca no asilo quando a família tem uma capacidade de sacrifício muito grande, porque todo mundo tem vontade de pôr no asilo, que não aguenta mais. E às vezes é até doído, você vê uma filha falando assim para você: bom, quando meu pai desencarnar eu posso fazer tal coisa. Parece que fica torcendo para que desencarne, porque fica um estorvo na vida das pessoas. E na verdade, quando a gente sonha com um velho, sabe o que a gente quer? Nós, pode ver que na cabeça da gente o que a gente mais gostaria era de encontrar um velho sábio que nos ensinasse sobre os mistérios da vida, que pudesse me responder todas as perguntas. Não é um cara que eu quero colocar no asilo, é um cara que eu quero colocar a meu lado. Por quê? Porque ele trilhou o caminho da sabedoria. Outra coisa que separa muito, além das paixões: o dogmatismo, a rigidez mental, querer enquadrar tudo dentro de uma visão limitada. A visão, ela tem que ser flexível. O que eu penso hoje é suficiente para eu integrar um conjunto de elementos. Mas pode ser que amanhã pinte outro elemento e eu tenho que reestruturar toda a minha mente. Ouvi acontecer isso uma vez com um mecânico. Aliás, eu estava dando uma coisa para o mecânico, lembrei dele. Era um jovem, devia ter mais ou menos uns 30 anos. Era um touro, ele pegava um carro, você me lembra, um Fusca, ele levantava ele assim, precisava de macaco, não pegava os pindiços. Mas o que ele tinha de força, ele tinha de ignorante. Ele brigava com Deus e o mundo por causa da força dele, tudo ele vencia na força. Mas tinha uma característica: quando ele tinha um amigo, ele era amigo mesmo do cara. Então ele devia ter uns 2, 3. Por acaso um deles era meu pai. Então só faltava carregar no colo. Tudo que você pensava fazia pelo amigo dele. Só que era cético que só ele. Ignorante, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Um dia,
estava na oficina, e ele começou a gritar assim: Nossa Senhora, Pedro, não faz isso não, Pedro, não faz pulava para um lado, pulava para o outro. E os mecânicos começaram a rir em torno dele. Que isso, cara, o Pedro não está aqui, é um amigo dele. Ele, não, o Pedro morreu e veio despedir de mim. Aí disse que ficou todo assim, o pessoal começou a dar risada, ele ficou muito abatido, foi embora para a casa dele. No outro dia chegou a notícia que naquele momento o amigo dele tinha viajado, tinha tido um acidente e tinha morrido. Bom, esse senhor, que não acreditava em coisa nenhuma, diante desse fato, agora vai ter que reestruturar a mente dele para colocar esse fato dentro. Por quê? Porque o sistema de crença dele anterior não cabe, a equação lógica mental dele não cabe no fato desse, ele vai ter que reestruturar a equação. Ele ficou quase um mês com esse negócio. O que eu faço agora? Acabou entrando lá com uma religião que tinha uma explicação. Mas sabe o que acontece com as pessoas? Às vezes negam os fatos. Por exemplo, existe uma dimensão espiritual de vida muito interessante. E normalmente, se você falar isso para um cientista, tá bom, essa equação sua responde muito claramente às leis do átomo. Mas diante desse fato, que energia foi que comunicou esse caso com esse fato? Que tipo, como a consciência migrou? Por que existe a consciência fora do corpo? Não existe nada fora do corpo. Por quê? Porque na minha equação não cabe. E eu não vou abrir mão dela, porque senão eu tenho que reestruturar tudo e não dá. Então isso é o dogmatismo, isso que cria o sectarismo. Querer enquadrar tudo dentro de uma realidade e é impossível. Por quê? Porque a vida vai demandando mais coisas. Cada dia acontecem coisas mais. Se eu integrei a minha família, se eu integrei os vizinhos, se eu integrei... Amanhã sabe o que vai acontecer? No meu trabalho vai perguntar um chefe, que eu vou ter que integrar também. Depois da manhã vem uma ideia que eu não tinha tido até então. Vou ter. Depois da manhã eu assisti um danado de um curso de filosofia, que o cara mexeu tanto com a minha cabeça, agora eu vou ter que repensar tudo outra vez. A vida faz com que a gente tenha que reestruturar as nossas equações sempre aí onde damos os saltos. Às vezes a ciência fica séculos e séculos dentro de uma mesma lógica. Aí precisa de vir um Einstein que reestrutura tudo. Dali para frente todo mundo pega essa base e vai fazendo deduções lógicas, mas nada de novo. E às vezes tem muitos fatos que não são contemplados. Há muitas coisas que não são contempladas. Por exemplo, hoje vocês sabem que a ciência lida muito com a matéria física. E ela chegou à conclusão que a matéria física representa 5% da matéria do universo. E o resto são matérias que ela não sabe muito bem como relacionar com ela. Por isso que chama matéria escura e energia escura. Tem a equação, tudo que considera isso, mas não sabe exatamente o que é. Essa capacidade de admitir isso e estar com essa flexibilidade para rever todas as nossas equações de vida e reformular toda a nossa maneira de pensar é vital na busca da sabedoria. Não podemos ter dogmatismo, não podemos ter sectarismo, porque senão separa, isola e nos comprime dentro de uma existência muito limitada. E a existência tem que expandir, porque a vida tende a expandir. É por isso que, como essa tendência natural nossa de buscar a sabedoria, já colocava claramente que é a busca da sabedoria, que é própria da filosofia, porque quando se fala de amor como busca da sabedoria, estamos falando de filosofia, que isso que criou foi Pitágoras. Quando falaram para ele, você é um sábio, ele fala, não, eu não sou sábio, o sábio era o cara que eu conheci lá no Egito. Eu tenho um grau de sabedoria e busco a sabedoria, então eu sou um filósofo, mas com um grau de sabedoria, porque é ela, a vivência da sabedoria, a vivência do mistério da unidade é que vai me levar cada vez a unificar mais as coisas. Então, como isso está natural em nós, já eu falo que todo mundo nasce filósofo, que depois a vida desanima. Voltando a esse tempo, a esse exemplo que eu falei, muitos de vocês devem estar perguntando, o que foi feito desse seu amigo? Não casou, aposentou cedo, está num apartamento que você não pode nem visitar ele porque incomoda. Ou seja, hoje está isolado. Não integrou nada na vida. Aquele sonho dele de buscar a sabedoria ficou só nessa facilidade de encontrar um gênio. Como não encontrou o gênio, não soube que poderia ter construído, e que esse ato de limpar a velhinha, de polir aquela que faz voltar o gênio que dá para a gente o que a gente vê inteiro. Sabe o que significa filosoficamente o ato de polir a lampadinha? Polir a personalidade. Se nós polimos a nós mesmos, se nós unificamos, limpamos, purificamos
nós unimos pensamentos, emoções, sonhos, está tudo unido, está tudo perfeito. Se nós unimos tudo isso, é como se estivesse polindo a nossa personalidade. E aí nasce, então, essa capacidade de integração de todas as coisas. E tudo que você pede, terá. Por quê? Porque será no sábado. Isso que significa? Esse gênio existe, basta polir a personalidade. Só que você tem que construí-lo. Não é dado de graça, temos que construir. E aí vem a vida. A vida nos dá toda a ferramenta para que possamos construir. Quem foge da vida não vai ter nunca sabedoria. Também é assim na nossa forma de pensar, de forma muito simples. Se eu perguntar para vocês, quem que vocês conhecem como, por exemplo, que tem um grau de sabedoria na construção de prédios? E vocês vão ver que há pessoas que construíram prédios a vida toda. Ou seja, não fugiu da vida. Enfrentou as dificuldades que são próprias da construção. Quem é um bom médico? São aquelas pessoas que enfrentaram as situações mais complexas de doença. Não foi dado de graça, foi através de uma construção. Se transformou num bom médico. A sabedoria, quem nos dá é a vida, quando nós nos comprometemos grandemente com ela. E vamos conquistando essa capacidade de entendê-la e integrar todos os fatores da vida. É isso que significa polir a personalidade. A personalidade necessita disso. É complexo? Um pouco. Por quê? Porque as relações são de complexidade. O organismo físico nosso é formado por elementos muito simples. Água e sais minerais. Não é isso? O que tem de complicado? As relações, como relaciono essas coisas. Isso é que é complicado. Então, o que complica? As relações. Nós já somos complicados por nós mesmos, porque tem que unir pensamento, emoções, energia e ação. Já é complicado. E ideias, sonhos, já somos complicados. Para unir tudo isso e deixar isso harmonizado. Além do mais, temos que relacionar uns com os outros, que também é complexo. Então, é por isso que a sabedoria não se conquista através de um esforço somente pessoal. É produto de uma tradição. Imagina vocês que eu não sei nada e estou querendo agora fazer um avião, mas detesto a universidade e não gosto desse negócio de ficar dependendo do que as pessoas pensam. Eu quero pensar por mim mesmo. Então vou ter que inventar o 14 bis. Aliás, antes de inventar o 14 bis, provavelmente eu vou ter que passar por todas aquelas etapas de tentar bater asa, porque eu vou ficar olhando o céu, né? E, enfim, até eu poder voar e até eu fazer uma jato. Então o que possibilita grandes realizações humanas? A tradição. A tradição acumula para a gente. Então, na busca da sabedoria também, é muito importante a tradição, porque as relações humanas e as relações humanas é tremendamente complexa. Jung, que é um grande psicólogo do século passado, ele disse que é mais fácil o homem ir à lua sozinho, sem precisar da tradição, de que ele conseguir uma síntese de reunir todos os fatores dele e mais todos os fatores que compõem o entorno dele, sem usar uma tradição. Que essa síntese, essa unificação de todos esses fatores é um produto cultural. Que a sabedoria é da cultura. Por quê? Porque Confúcio tentou e deixou uma tradição. Porque Platão tentou e deixou uma tradição. Porque muitos sábios tentaram e deixaram uma tradição. O acúmulo disso, a sistematização disso, agora na vida, e a vivência disso, dentro da sociedade, é que vai dar a sabedoria. Por que tem que ter dentro da sociedade? Porque tem que ser quanto mais complexo, melhor. Nós não temos que encontrar resposta. No passado, os jovens, na época do movimento hippie, chegaram à conclusão que o homem branco era burro, que o homem inteligente era os índios, os sábios. Por quê? Porque dominava todos os fatores. Lógico, o fator baixa complexidade, uma cultura milenária, ele domina tudo. Agora, pega o índio e traz para fatores complexos como o nosso. Em 2 dias, vira alcoólatra. Em 4 dias, está degenerado. Por quê? Porque não consegue uma relação. Eles têm um grau de sabedoria no ambiente que domina. E nós não somos índios. Somos seres que nascemos numa sociedade. Temos que ter um compromisso muito grande, para não perder o referencial. Um erro do jovem e das pessoas é querer se isolar para conseguir a sabedoria. É como se o médico, para conseguir ser bom para a medicina, não quer saber de doente. É como se o engenheiro quisesse ser bom para engenheiro, não quisesse saber de construção, de prédio, porque dá muito trabalho.
Não, nós só vamos entender os problemas de relação relacionando. Não há um caminho mais rápido para a sabedoria do que o convívio com os seres humanos. É eles que nos obriga mais equações. Para quem tem chefe, marido, esposa complicada, sabe disso. Ali é que a coisa pega. É ali que eu tenho que lidar com a inteligência, é ali que eu tenho que lidar com a intuição, é ali que eu tenho que lidar com a vontade, é ali que eu tenho que canalizar fatores humanos. É ali onde eu cresço. É na adversidade que se forma. É por isso que a sabedoria normalmente é representada pelo fogo, porque é o fogo que transmuta, é o fogo que transmuta. É esse calor da vida que nos mexe. O médico cresce se enfrentar a doença, o engenheiro cresce se enfrentar obras complexas. É na adversidade que se forma o sábio. E para que também sabedoria, se nós não vamos usar para nada? Se não é para usar para a adversidade, para que queremos ser sábio? Vai ficar dormindo o dia todo, não precisa de ser sábio? Até os cachorros dormem o dia todo sem sabedoria nenhuma. O preguiçoso precisa de sabedoria, isso é outra palavra. Então, essas coisas que nos tiram a vida, que fazem a gente fugir do contexto onde vivemos. Ah não, mas a sociedade aqui é muito materialista. A sociedade não é nada, a sociedade somos nós. Se somos materialistas, a sociedade será materialista. E o materialismo é um problema sério? É um problema sério. Por quê? Porque hoje, até quando se fala de religião, a pessoa quer salvar a si mesmo, está pensando com os demais. E a pergunta que Nietzsche fazia, peraí, tem alguém condenado? Porque ninguém foi condenado por ninguém. Porque ninguém é condenado, ninguém precisa de salvar ninguém. Está todo mundo salvo, porque já nasceu como ser humano. Tem uma faculdade, tem um Deus dentro. Está salvo porque participa do mistério do universo. Então essa capacidade de pensar não só em nós, mas nas pessoas, de querer reunir tudo que está em nós, mas também reunir tudo que está em torno de nós, isso vai nos levar à capacidade de mexer com o mistério da unidade e da multiplicidade. E isso consiste em sabedoria. Então, se polirmos bem a lâmpada, e se usarmos uma tradição, se enfrentarmos bem a vida, e não enfrentar experimentando, esses dias estava vendo um comentário que falava que nas faculdades hoje ensinam tudo que nós podemos aprender sozinhos. Mas aquilo que é o mais complicado, as relações humanas e as relações conosco não ensinam. O mais complexo não ensina, o mais fácil ensina. Porque aprender sobre cálculo é complexo, mas bons livros, para quem já tem base em matemática, vai chegar lá. Saber relacionar coisas técnicas. Vocês podem ver que normalmente as empresas não tem problema técnico, as respostas técnicas são rápidas. O problema é, a resposta técnica é essa: você tem recurso para aplicar? Não. A resposta técnica é essa: você tem pessoas disciplinadas para aplicar? Não. Falta coisas não técnicas. Falta a capacidade de lidar com o tempo, a capacidade de lidar com recursos, capacidade de lidar com as pessoas, capacidade de lidar com crenças. São Paulo, por exemplo, em segunda-feira que o Corinthians perdia, era um desastre. As obras paravam todas, e quando ganhava também, eles iam comemorar. Então, isso tem que saber lidar. Uma pessoa que está lidando com algo tem que saber lidar com os fatores humanos. Ah, não vão acabar com o Corinthians. Não, o Corinthians é uma alegria, faz parte também, tem que integrar tudo. O pássaro, a saracura, a árvore, tudo tem que estar integrado. O corintiano também, tá certo? Tudo tem que estar integrado. As crenças religiosas, a crença política, a crença esportiva, tudo tem que estar integrado no contexto social. Um lugar para cada coisa. Um lugar para cada ser humano. Que cada um viva e deixa viver. Isso seria a sabedoria. Bom, como é isso que nós propomos, saber lidar com a vida. Que exemplo eu poderia dar para vocês, bem concretos? Esse prédio, seu filho vai ensinando que é voluntário, foi furado, cavado, por muitos que estão aqui, alguns que estão aqui dentro, que nunca tinha mexido com um trago, que é aquele negócio que fura buraco. As fundações, a ferragem que foi dobrada por uma menina, uma senhora, que nunca tinha entrado dentro de uma obra. Ela dobrou toda a ferragem. Eu estou contando isso agora porque eu pretendo 10 anos não caiu nisso, porque senão não contava. Se fosse o primeiro dia, eu não podia contar, né? Mas foi tudo feito, construído por nós. E não sabíamos, mas aprendemos muito. Aprendemos que o homem pode crescer, que o homem não precisa de ter um recurso, ele tem que ter vontade, ele tem que ter fé em si mesmo, que ele pode construir, que ele pode aprender, que ele pode crescer. E para que fizemos tudo isso? Para um momento como esse, eu tenho vocês aqui,
que é outro toque de beleza. Um dia que chove, falar de sabedoria, tem quem ouve isso. Por quê? Porque acreditamos que se os homens voltarem a pensar na unidade, na união, voltarem a querer organizar o mundo, voltarem a querer também que os recursos sejam bem distribuídos, de maneira tanta desigualdade, voltar também a falar de amor e não de paixões. Se quando os homens pararem com sistemas de crença, de fanatismo, de dogmatismo, e quando os homens começarem a sonhar com o mais alto, com o mais elevado, sem perder o contato no chão, ou seja, elevação e raízes profundas, para que não fique alienado, que não fuja, porque só céu é inútil, só terra incompetente. Tem que unir céu e terra, tem que unir coisas físicas, parte econômica, emoções, pensamentos. Um centro de vontade. Por isso que o homem às vezes é representado por um cubo. Por quê? Porque ele tem 6 dimensões e um centro que sintetiza tudo, 7. A vontade que reúne tudo. Por isso que às vezes isso aqui também é bem representativo. As 4 direções e um ponto. O que seria a vivência de sabedoria? Vivência é isso, grande ou pequeno, mas harmonizado. Mundo físico, espiritual, psicológico, mental, energético, tudo harmonizado. Uma parte está pegando, está doendo, é porque aí é onde você tem que trabalhar. Está faltando tempo, está alienado numa dimensão. Está faltando recurso, outra alienação. Está com problema afetivo, aí é onde a vida pega, você tem que trabalhar para poder harmonizar. E daí que vem a felicidade. Vocês podem ver que a felicidade vem do equilíbrio. Não adianta uma pessoa ser fantástico em cálculos estruturais, se na hora que vai relacionar com a pessoa, os cálculos dele não resolvem o problema de relacionamento. Eu já vi pessoas que às vezes são fantásticas em um monte de coisa, quando eu tenho que enfrentar problemas simples de vida como doença e às vezes até a morte, ficam totalmente desestruturados. São coisas normais que todo mundo tem que enfrentar. Não tem capacidade de enfrentar as coisas da vida. Por quê? Porque tem uma dimensão muito estruturada. Parece que, imagina um bebê que crescesse só o braço, ou o corpo e o braço não crescesse. Seria para a gente um pouco monstruoso, não é isso? Feio, ineficiente. Às vezes nós fazemos isso conosco. Por quê? Falta sabedoria, um equilíbrio. Então o que é a vivência da sabedoria? A vivência da unidade em todas as suas dimensões, um equilíbrio perfeito. De tal maneira que tudo que nos toca viver esteja perfeitamente harmonizado. Isso nos dá um grau de felicidade. Tá? Essa é a proposta da filosofia, principalmente a filosofia que fala no Macron. A capacidade de fundamentar numa tradição e harmonizar nosso contexto de vida altamente comprometido com a sociedade. Porque é desse comprometimento que vai nascer essa capacidade de participar do mistério, de ser nós mesmos e ao mesmo todo de estar pertencendo ao todo, de ser úteis. Vocês podem ver que uma roda sem o carro continua sendo roda. Mas que função ela tem no universo? Se ela não é roda de carro, se ela não é roda de carroça, se ela não pertence a nenhum sistema. E quando pertence, continua sendo roda assim. Só que passa a ser roda e outra coisa a mais. Ela é roda e carro. Ela é roda e carroça. Ela é mais coisas. Esse é o mistério da vida. O homem pode ser tudo, sem deixar de ser ele mesmo. Já viram alguém falar que alguma coisa que é tudo sem deixar de ser si mesmo, que está em todo lugar e está em lugar nenhum? Isso nas tradições falam que é Deus. O homem é um ser vivo, pode viver esse mistério. E os mistérios se vivem, como dizia João. Não é para ser falado, é para ser vivido. E a vida dá experiência para que a gente possa viver essa vida. Viver esse mistério, viver essa vida. E aí, por isso que convidamos a vocês. Poxa, convidamos a vocês para viver conosco isso, para aprender a construir, para aprender a relacionar, aprender os mistérios da vida. E quem sabe participar disso também. Ajudar que outras pessoas entendam isso, porque acreditamos que isso podemos mudar muitas coisas das pessoas. Podemos participar dessa mudança dessa mentalidade, onde as pessoas param de ser utilitárias e começam a ser construtores de si mesmos e construtores de outras pessoas, para que possamos sonhar com a beleza, com a bondade, com a paz, com a justiça, com todas essas virtudes que a sociedade está clamando hoje em dia. Bom, quem começar o curso, eu vou dar aula agora, normalmente eu não dou aula no primeiro nível, porque já tem tantas turmas, vou fazer uma aula de primeiro nível agora, vou dar o curso
primeiro livro, esse curso que vai ser aberto agora. Então, quem gostou da palestra e quiser ser aluno meu, vai ser um prazer. E aproveita hoje que tem 50% de desconto. Obrigado.